O livro de Tobias começa com a expressão livro da história de Tobit. Por isso não é uma surpresa que o livro gire mais em torno deste personagem, Tobit, e do filho dele, Tobias, quando este é mandado para buscar umas reservas que o pai tinha feito e também para se casar. Tem menos participação Ana, esposa de Tobit, mãe de Tobias, mas as referências feitas a Ana são muitíssimo importantes. A primeira grande referência a ela está no capítulo 2, na parte final deste capítulo. Tobit havia ficado cego e nós lembramos que as riquezas dele, os bens dele, tinham sido confiscados por Senaqueribe. Então, nesta situação, sem recursos e cego, Tobit conta que Ana começou a trabalhar como fiandeira, fazendo trabalhos para ter um ganho, para poder sustentar a casa. E Tobit conta que, numa ocasião, ela entregou um trabalho e os que tinham encomendado, além de pagarem o que tinha sido combinado, deram também um cabrito de presente para que pudessem fazer uma refeição. Mas Tobit pensa que a mulher roubou o cabrito e cobra ela, falando que nós não podemos comer uma coisa roubada. Ela se defende dizendo que tinha sido presente, mas Tobit não acredita na esposa. Diz inclusive que se envergonha por causa dela, por causa da atitude que ele supõe que ela teve. Ana então retruca, dizendo de que valeram todos os bens que você fez, todas as esmolas que você deu, e agora você reage dessa maneira, né? Esse clima de desconfiança dentro de um casal é um clima terrível. O Papa Francisco, quando escreve Amoris Laetitia, ele faz um comentário muito bonito sobre o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que fala justamente do amor. E ele, nesse comentário do Papa Francisco, ele vai tratar, é claro, daquela expressão de que o amor tudo crê. E falando disso, na Amoris Laetitia, o Papa diz o seguinte: a confiança torna possível uma relação de liberdade. Não é necessário controlar o outro. O amor exige liberdade, e para que haja liberdade é preciso que haja confiança. Por isso que São Paulo, na carta aos Coríntios, diz: o amor tudo crê, essa confiança no outro. E o Papa Francisco vai prosseguir dizendo que, ao mesmo tempo, essa relação de confiança torna possível a sinceridade e a transparência. Porque quando a pessoa sente que há confiança sobre ela, ela se sente à vontade para se apresentar como é, para dizer dos seus problemas, para se manifestar ao outro. E o Papa vai completar dizendo, agora, quando há um clima de desconfiança, a pessoa termina disfarçando, escondendo, porque ela sente que não há apoio a ela. Então, esse primeiro ponto, essa primeira participação de Ana, né, nos faz pensar sobre isso, a necessidade da confiança entre os casais, e quando isso é quebrado, como fica muito difícil o clima entre o casal. Depois vai ter outras 3 grandes participações de Ana, meio no mesmo sentido. Tobit manda Tobias, o filho deles, buscar umas reservas de dinheiro que ele tinha deixado com um parente na Média. E quando Tobit vai partir, a mãe começa a chorar e diz ao marido: por que deixaste partir o meu filho? E a reação de Tobit é: fique tranquila, mulher, vai dar tudo certo, ele está bem acompanhado. Depois, como Tobias começa a demorar para voltar, o livro diz que sua mulher, Ana, mulher de Tobit, dizia: meu filho morreu, não está mais entre os vivos. E Tobit procura tranquilizar: não, deve ter acontecido algum problema que atrasou, mas está tudo bem com ele. E quando Tobias retorna, Ana vai ao encontro dele, abraça-o, né, e diz para o filho: estou vendo-te, agora posso morrer. Esses 3 pontos em torno da relação com o filho mostram a diferença da reação do pai e da mãe, o esposo e a esposa. Essa complementaridade que existe, essa diferença entre a masculinidade e a feminilidade que se completam. O livro do Gênesis, lá no capítulo 1 ainda, diz que quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ou seja, desde a primeira manifestação sobre a presença do homem no mundo, a Sagrada Escritura insiste nessa importância fundamental da complementaridade entre o masculino e o feminino, o homem e a mulher, na formação, na base do casal
e da família, que a gente encontra retratado aqui no livro de Tobias, né, nessa maneira diferente que o pai e a mãe têm de reagir diante das situações. Essas diferenças que se completam no apoio que o casal dá um ao outro.